Boa tarde, senhoras e senhores, vereadores, vereadora. Convido agora para tomar assento aqui no plenário o contador nosso da Prefeitura, o Edson Luiz Rosa. Presente também a Sabrina Calil, nossa diretora da Controladoria Interna, os técnico contábil, o Claudemir. E a gente está dando início, então, à nossa audiência para tratar do quadrimestre do ano de 2017, do segundo quadrimestre, na verdade, né, do ano de 2017. E eu passo a palavra, nesse momento, ao nosso contador da Prefeitura, o Edson Luiz Rosa. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Os temas que a gente vai abordar nessa audiência são a execução orçamentária, as metas de arrecadação, o cronograma de desembolso, aplicação em saúde, aplicação em educação, aplicação de recursos do Fundeb, despesas com pessoal e ações de investimentos previstas na LDO e na LOA. Então, iniciando a receita orçamentária, aí a gente fez alguns comparativos dos últimos 4 anos, né? 2013, 2014, 2015 e 2016. Em 2013 foi 76 milhões, eu vou só me ater só aos primeiros números ali, 76 milhões, em 2014, 91 milhões, em 2015, 99 milhões e 800 mil, em 2016, 106 milhões 570 mil. A gente também fez, até o segundo quadrimestre, a Prefeitura arrecadou 73 milhões e 400, com uma média mensal de 9 milhões 175 mil. Agora vamos para a evolução da receita. A evolução da receita, a gente demonstra um quadro ali, da mesma forma que a gente colocou no quadro anterior, que é de 2013, 14, 15 e 16. Então, mesmo com essa situação de instabilidade aí no país, ela ainda vem se mantendo numa crescente ali, conforme demonstra o quadro. Em 2017, lógico que não alcançou ainda, porque a gente está só nos primeiros 2 quadrimestres, né? E o valor é aquele que a gente colocou ali anteriormente, 73 milhões e 400 mil. A receita interorçamentária, da mesma forma, 2013, 14, 15 e 16. 2013, 3 milhões, 2014, 2 milhões e 700, 2015, 3 milhões e 195, em 2016, 4 milhões e 256. Já até agosto de 2017, 2 milhões e 856 mil, com uma média mensal de 257 mil. Aí tem um quadro também da evolução também da receita intra. Que da mesma forma, né? Aí já sobe e desce, né? Porque essa a receita intra, que é a receita lá do Instituto de Previdência, então é lá essa mexida mesmo. Em 2013, 14, 15, 16 e 17 até agosto. A despesa orçamentária, a gente falou da receita, vamos falar da despesa também. Nos mesmos moldes, né? A receita de a despesa de 2013, D14, D15 e D16. Então, em 2013, a empenhada foi 72 milhões e 800 e a liquidada 70 milhões 790. Em 2014, 87 milhões e 872 mil e a liquidada 82 260. 2015, 96 930 empenhada e 92 309 a liquidada. Em 2016, 99
161 empenhada e 97.446 liquidada. A despesa orçamentária mensal empenhada está 62, a liquidada 56 e a média dos 8 primeiros meses, então dá 7.872 empenhada e a liquidada 6.596. Da mesma forma, a gente demonstra o gráfico ali, né? Como vem sendo comparado a despesa empenhada com a despesa liquidada nos últimos 4 exercícios e em agosto até agosto de 2017. A despesa intra também, 2013, 14, 15 e 16. 2013, empenhada 2.232, liquidada 2.832. Aliás, 232. 2014, 2.854, empenhada, liquidada 2.806. 2015, 3.110, empenhada, 3.105, liquidada. Em 2016, empenhada 4.600, liquidada 4.586. Da mesma forma, a despesa intra, né, até agosto dá 2.667 e a média mensal da empenhada dá 342.208,11 e a liquidada 329, 114,86. Também segue o quadro também da evolução da despesa intra, como a gente fez da despesa orçamentária, a despesa intra também da mesma forma. Lógico, 2016, ela, de 13 a 16 ela vem crescendo também. Essa diferença aqui de 15 para 16 aqui, se vocês observar lá, há uma crescente, lógico que nos últimos anos, a Beth aí que foi professora, né? E professor como se aposenta com 25 anos ali de contribuição, então esse ano aqui foi o ano que a gente mais aposentou, né? Já deu para notar aqui ela vinha numa média, né, menor, mas em 2016 ela teve uma crescente ali. Em 2017 é dos últimos 8 meses ali que vem acontecendo. A receita corrente líquida. A receita corrente líquida também dos últimos 4 exercícios. Essa serve de base para cálculo de pessoal, né? Por isso que a gente relata aqui a receita corrente, a receita corrente e depois a receita corrente líquida, que ela é utilizada como base de cálculo para despesa de pessoal, tanto do executivo quanto do legislativo. Então, em 2013, a receita corrente líquida foi 70.224.000. Em 2014, 86.553. Em 2015, 88.326. Em 2016, 96.953. A receita corrente líquida no primeiro quadrimestre, 69.232.000. A média mensal, 8.654.000. Da mesma forma, a gente apresenta um quadro ali também da evolução da receita corrente líquida. Ela vem se mantendo, né? Já dos últimos 4 anos, né? 2013, 14, 15, 16. E em 2017, então, até agosto, ela chegou naquele percentual ali. Da execução orçamentária, da mesma forma que a gente falou da receita, também vamos aqui para a receita, a execução orçamentária, que é a receita e depois a despesa. Então, nós temos uma receita corrente, tá? Ali que é consolidada, 73.079.733,19 e uma despesa de capital, aliás, uma receita de capital de 324.663,89, dando um total de 73.404.000. E como tem a receita orçamentária, tem a intra também. Então a intra, 2.856.285,63. A receita orçamentária com a receita intra,
dá um total de 76.260 mil. Da execução orçamentária, aí a gente já separa ela pelo legislativo, pelo executivo, pela administração, segurança pública, por função, no caso, né? Por função de governo. Então, o legislativo foi 1.866.000, a administração 4.350.000, segurança pública 591.000, assistência social 1.324.000, previdência social 3.256.000, saúde 11.583.000, educação 20.555.000, cultura 589.000, urbanismo 2.778.000, habitação 1.585, saneamento 2.858.000, gestão ambiental, por enquanto não se gastou nada, agricultura 478.000, indústria 375.000, comércio e serviços 225.000, transporte 3.978.000, desporto e lazer 495.000, encargos especiais, que são os contratos de financiamentos que a prefeitura tem, né? 3.675.000. O comparativo, no próximo quadro ali, o comparativo da receita, a receita arrecadada com a despesa liquidada, ela gera um superávit, conforme demonstra no quadro acima ali. Se eu estou indo muito rápido, vocês falam. Está tranquilo? As metas de arrecadação. Aí tem a previsão e a arrecadação e a diferença. Eu vou só me ater aos primeiros números ali, porque depois é só, né? Se vocês quiserem mais alguma explicação, vocês podem interromper. Receita corrente. A previsão era 76, eu estou falando de janeiro a agosto. 76.820.262,96. A gente arrecadou 73.347.181,48. Há uma diferença de menos 3 milhões ali que a gente deixou de arrecadar. Mas como é uma previsão e é uma média mensal, e a gente pega o valor orçado e divide isso por 12, essa variação vai acontecer. Porque tem algumas situações, por exemplo, se olhar lá embaixo, conforme está no quadro lá, operação de crédito, né? O município orçou 6 milhões para arrecadar até agosto e não arrecadou nada. Né? E outras situações ali, como transferência de capital, quer dizer, então o município não recebeu mais nenhuma transferência voluntária, ou de operação de crédito, ou de transferência de capital, durante esses primeiros 8 meses. Por isso que a gente tem lá embaixo um déficit, né, de 13 milhões. Porque como a gente pegou o valor orçado e dividiu ele por 12, essas operações de crédito e essas transferências de capital também estavam lá nos primeiros meses, né? Como não aconteceu, isso vai se ajustando lá no final, porque o município também vai recebendo, e isso vai se adequando ali dentro do orçamento, né? Da mesma forma das metas de arrecadação das receitas orçamentárias, também a gente tem as intras. E a intra, como ela também, da mesma forma, é dividida por 12, a previsão dos primeiros 8 meses era 2 milhões, houve até um superávit, né? Que a diferença ali está positiva, a gente acabou arrecadando 2.856.000, as receitas intras. Então, tendo um total da receita geral com a receita, as duas somadas, né? Vai dar, a previsão era 91 milhões, a gente arrecadou 79 milhões e ficou uma diferença de 11 milhões. Aí no quadro ali só demonstra aquilo que a gente relatou, né?
Vamos para o cronograma de desembolso, que é, como a gente teve a receita, da mesma forma a gente tem que apresentar a da despesa. A despesa fixada para os primeiros 8 meses é de 60.379.532,32. A realizada é 52.338.422,76. A diferença ali é para maior porque a gente gastou menos do que estava previsto. Da mesma forma, a despesa de capital era 22 milhões, a gente só liquidou, né, no caso, 3.972.000 e acabou então aqui ficando 18 milhões. Então, a total da despesa fixada era 84 milhões, a gente realizou 56 milhões e ficou ali 28 milhões de diferença, né? Porque também, se olhar lá, as receitas, despesas correntes, com a de capital foi menor, mas a corrente foi maior, então ainda houve aqui uma diferença positiva no caso, né? Da mesma forma, nós vamos para a despesa intra. A gente fixou 3.912 e acabou realizando 3.667. Também deu aqui um superávit porque a fixada foi maior do que a realizada, né? E o total das duas, da despesa corrente com as intras, né? Ficou 88.640, a fixada, a realizada 58.988, e a diferença para mais e para menos ali ficou, no caso, 29.652. Da mesma forma da receita, a gente tem um gráfico ali também da despesa, demonstrando que há um equilíbrio, né, entre a fixada pela realizada, né? Então agora a gente vai para a aplicação de recursos em ações de serviços de saúde. A receita bruta de impostos e transferências é 46.514.595,92. A despesa por função, no caso saúde, né, foi 10 milhões e 822. Há umas deduções ali, que é a questão do Fundeb, PASEP, que também a gente está computado ali, e despesas para efeito de cálculo, 8 milhões e 12 mil. O mínimo a ser aplicado seria 6 milhões, no caso a gente aplicou 8 milhões, tem um superávit de 1 milhão aí, e a gente aplicou 17,23% das receitas oriundas de imposto lá nos serviços de saúde. Mais do que 15%, porque o limite constitucional é no mínimo 15%, né? Que é que fixa a saúde e a educação, né? E aí a gente tem aqui, no quadro também, a gente fez um comparativo ali dos últimos meses ali. No mês de maio foi 19, no mês 6 foi 21, porque se pagou a metade do décimo, então por isso aqui dá aquela diferença, né? No mês 7, 19, no mês 8, 17. Mas, no geral, o município vem aplicando aí até o mês 8, né? 17%. Da mesma forma que a gente colocou da saúde, também tem limites constitucionais da educação. E aí a receita é igual, né? Porque faz base de cálculo para as duas, 46 milhões. A despesa com educação, 19 milhões e 900. A dedução é a mesma porque é Fundeb, é PASEP. E o resultado, aqui, despesas para efeito de cálculo, 12 milhões 542 mil, o mínimo seria 11, a gente ainda tem um superávit de 914 mil, e o percentual está em 26,97%, que o limite constitucional, no mínimo 25%. Então, da mesma forma, ela é a mais do que o limite constitucional, né? Sim, a mais, né? Despesas com Fundeb. A despesa com Fundeb
seria os 60% lá o mínimo a ser aplicado com profissionais de magistério. 60% com folha de pagamento e no mínimo 60% para a despesa com o pessoal e no máximo 40% para as outras despesas. E aí a gente fez um comparativo aqui, até está maior do que tudo, né? Mas é porque são despesas já fixadas que acabou não entrando o recurso ainda. Vai se enquadrando até o final dos 12 meses, né? Porque o município faz uma licitação, acaba empenhando, acaba emitindo a nota e não... E também tem a questão o saldo do quadrimestre anterior, que fica o saldo, por isso bate o 101%. 101%, porque isso... E aí, gastou mais do que arrecadou. Não, a gente não gastou, a gente liquidou mais do que arrecadou. Então, com a questão do Fundeb, a gente vem aplicando ele também dentro dos limites constitucionais, né? Que é no mínimo 60 e no máximo 40. Agora a gente vai para as despesas com pessoal. A despesa com pessoal dos últimos 12 meses, essa aqui, ela não é do mês, nem até agosto, é assim dos últimos 12 meses, né? Que computa o quê? A receita e a despesa dos últimos 12 meses. Não é no mês nem no ano, né? No ano seria em dezembro. Em dezembro aí fecharia de janeiro a dezembro, né? Então a receita corrente líquida dos últimos 12 meses dá 103 milhões, a despesa 49 milhões, o limite prudencial disso aí seria 52 milhões e o máximo 54%, que dava 55 milhões. O percentual hoje aplicado que a prefeitura tem é 48%. Então, está dentro do limite prudencial e dentro do limite máximo ali previsto, né? Da mesma forma, a gente demonstra ali também, no mês 5, ele vem se mantendo ali numa média, mês 5, mês 6, um pouquinho mais por causa do 10º, mês 7 e mês 8 já está bem equilibrado. Da mesma forma que a gente falou do Executivo, o Legislativo também, como as despesas são consolidadas, né? Da mesma forma, a gente também tem que relatar do Legislativo, 103 milhões, a despesa liquidada 2 milhões, o percentual mínimo prudencial seria 5,7, que daria 5 milhões, e o máximo 6%, que seria 6 milhões. O percentual que a Câmara vem usando, daquele que o limite seria 6%, então ela está gastando 2,64%. Então também está dentro da média. Da mesma forma, a gente demonstra no quadro, mês 5, mês 6, mês 7, mês 8 da Câmara também, que ela vem se mantendo ali também numa... Isso, com o pessoal. E na despesa com o pessoal consolidado, quer dizer que com o Poder Executivo e Legislativo, somando os dois, 50,84%. Quer dizer que está bem equilibrada a coisa. Da mesma forma, a gente coloca ali o 5, o 6, o 7 e o 8 também acompanhando, que ele vem dentro do limite com despesa de pessoal. Agora falo. Só vou passar a palavra agora para outro companheiro aí, porque a garganta secou. Só aqui. Previsão e execução. Boa tarde a todos. Vamos passar, então, para os acompanhamentos das ações de investimentos na LDO e na LOA. Então, na pavimentação da rua, nós tínhamos uma previsão de 8 milhões e 600 mil,
e executamos 8.300.000. Abertura de ruas, tínhamos uma previsão de 156.000, não executamos nada. Construção e ampliação de praças e jardins, tínhamos uma previsão de 306.000 e não executamos nada. Construção de abrigo de passageiros, tínhamos uma previsão de 63.000, não executamos nada. Macrodenagem, tínhamos uma previsão de 468.000 e executamos 4.000. Ampliação da rede de esgoto, tínhamos uma previsão de 361.000, executamos 299.000. Sistema de esgoto sanitário, tínhamos uma previsão de 3.200.000 reais e não executamos nada. Construção de pontes, tínhamos uma previsão de 234.000, não executamos nada. Abertura de estradas, tínhamos uma previsão de 77.000, não executamos nada. Construção de bueiros, tínhamos uma previsão de 32.000, não executamos nada. Renovação da nossa patrulha mecanizada, tínhamos uma previsão de 706.000 e executamos 300.000. Construção de quadra de esporte, tínhamos uma previsão de 391.000 e executamos 300.000. Ampliação da rede física do ensino fundamental, tínhamos uma previsão de R$ 1.221.212 e executamos R$ 824.000. Ampliação da rede física do ensino infantil, tínhamos uma previsão de R$ 1.307.000 e executamos R$ 400.000. Na construção do Paço Municipal, tínhamos uma previsão de R$ 62.000 e não executamos nada. Na amortização da dívida principal, tínhamos uma previsão de R$ 5.900.000 e amortizamos R$ 3.164.000. Na manutenção da estrutura do gabinete do prefeito, a gente tinha uma previsão de gasto de R$ 1.800.000 e não gastamos nada. Na manutenção da Secretaria da Administração, tínhamos uma previsão de R$ 4.200.000 e gastamos R$ 120.000. Da contribuição a entidades municipalistas, que são a nossa contribuição que a gente dá às entidades que dão apoio para a gente tinha uma previsão de 389.000 e não executamos nada. Modernização de serviço público, tínhamos uma previsão de 136.000 e não executamos nada. Limpeza pública, tínhamos uma previsão de 2.600.000, já executamos 2.068.000. Manutenção e conservação de rua e praças e jardins, tínhamos uma previsão de R$ 389.803.000 e executamos 182.000. Terminal rodoviário, nós tínhamos uma previsão de gasto de 187.000 e gastamos 4.000. O cemitério, a gente tinha uma previsão de gastar 266.000 e gastamos 40.000. Ampliação da iluminação pública, nós tínhamos uma previsão de gasto de 1.968.000 e gastamos 634.000. A manutenção e funcionamento da Secretaria de Obras, tínhamos uma previsão de gasto de 6.945.000 e gastamos 4.491.000. Reforma com construção de estrada, pontes e bueiros, tínhamos uma previsão de gasto de 378.000 e gastamos 127.000. Sinalização e controle de trânsito, nós tínhamos uma previsão de gastos de 1.166.000 e gastamos 471.000. Manutenção do Corpo de Bombeiros, tínhamos uma previsão de gasto de 569.000 e gastamos 170.000. Manutenção e funcionamento do ensino fundamental, tínhamos uma previsão de gasto de 18 milhões e gastamos 14 milhões. A merenda escolar, tínhamos uma previsão de um gasto de 1.975.000 e gastamos 776.000. Manutenção e funcionamento
da educação infantil. Tínhamos uma previsão de gasto de 5.534.000 e gastamos 4.189.000. O transporte escolar com nossos alunos, nós tínhamos uma previsão de gasto de 1.900.000 e já gastamos 981.000. A cooperação de ensino de jovens e adultos, que é o NAIS, nós tínhamos uma previsão de gastos de 445.000 e já gastamos 94.000. Contribuição a entidades com a educação especial, que é a PAI, tinha uma previsão de gasto de 77.000 e já gastamos 56.000. Transportes a crianças com deficiências, nós tínhamos uma previsão de 156.000 de gastos e já gastamos 12.000. Transporte de universitários, que é o ônibus para os universitários, tínhamos uma previsão de gasto de 869.000, já gastamos 559.000. O transporte escolar para o ensino profissional, que é o ensino médio, tínhamos uma previsão de 77.000, gastamos 13.000. A manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio, tínhamos uma previsão de gastos de 405.000 e gastamos 323.000. A promoção ao turismo, tínhamos uma previsão de 664.000. Recebemos um crédito especial de R$682.000 e gastamos R$236.000. Elaboração de projetos a incentivo à indústria e ao comércio. Tínhamos uma previsão de 112.000 de gastos e gastamos 54.000. A Secretaria de Administração e Finanças. Tínhamos uma previsão de gasto de 2.359.000 e gastamos 1.207.000. A modernização da administração tributária. Tínhamos uma previsão de gastos de R$440.000, não gastamos nada. Promoção e comemoração e apoio às entidades. Tínhamos uma previsão de 1 milhão e gastamos 564.000. Manutenção do Departamento de Assuntos da Juventude. Tínhamos uma previsão de gasto de 236.000, não gastamos nada. Manutenção do Departamento de Direitos Humanos, tínhamos uma previsão de 129.000, não gastamos nada. Escola de Formação Continuada, tínhamos uma previsão de 199.000, gastamos 173.000. E a Cidade Digital, tínhamos uma programação de gastar 284.000 e, por enquanto, não implantamos nada. Queremos deixar claro que aqui está incluído a folha de pagamento dos funcionários e o que foi investido de material de consumo, que está sendo investido na cidade, que foi comprado e tudo. No Fundo Municipal da Saúde, ele tinha uma previsão de reforma das unidades sanitárias de 375.000. Ele gastou 134.000. Ele tinha uma previsão de atendimento no centro das unidades de saúde, que é o apoio ao hospital, de 16 milhões. Ele já gastou 13 milhões. E na conservação e adaptação das unidades de saúde e a modernização das unidades de saúde, de 2.232.000, ele gastou 1 milhão. No Fundo Municipal de Agricultura, assistência ao pequeno produtor rural, é uma previsão de gasto de 1.670.000, foi gasto 554.000. Participação em eventos, 93.000, não gastou nada. Assistência ao pescador, 116.000, não gastou nada. Manutenção ao meio ambiente, 34.000, não gastou nada. Fundo Municipal de Assistência Social. Apoio às entidades e assistência ao menor, 2.485.000, uma previsão de gasto. Já gastou 1.200.000. Assistência à pessoa com necessidades especiais, 77.000, gastou 14.000. Atenção ao idoso, 118.000, gastou 73.000. Assistência a famílias carentes, 281.000, gastou 107.000. Fundação Municipal de Esportes,
Construção do estádio municipal, uma quadra poliesportiva, 470 mil, tinha uma previsão, não executou nada. Apoio ao desporto e ao lazer às comunidades, 1.379.000, gastou 593 mil. Fundo Municipal da Infância e da Adolescência de Tijucas, tinha uma previsão de gasto de 931 mil, gastou 184 mil. Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, Habitação Popular, tinha uma previsão de gasto de 2.900.000, ele executou 1.700.000. Fundo Municipal do Idoso, uma previsão de 111 mil, gastou 971 reais. O SAMAI, ampliação e modernização da rede de abastecimento de água, tinha uma previsão de 1.036.000, não executou nada. Construção de um laboratório, 32 mil reais, não gastou nada. Construção da rede de esgoto sanitário municipal, 475 mil, gastou 361 mil. Construção da sede própria do SAMAI, 342 mil, não gastou nada. Manutenção e funcionamento da rede de abastecimento de água, 4.600.000, gastou 3.146.000. Manutenção e funcionamento da rede de esgoto sanitário, 214 mil, gastou 213 mil. Instituto de Previdência Social do Servidor Público Municipal, é o Previsert. A manutenção dele era de 7.179.000, ele gastou 3.275.000. A Câmara Municipal de Vereadores, manutenção e funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores, ele preveu 3.984.000 e já gastou 2.084.000. Assim, encerramos o nosso segundo quadrimestre.